boa noite, meu irmão, minha irmã. Eu quero te convidar para iniciarmos esse momento devocional. Espero que você esteja reunido, quem sabe com a sua família, ou tendo acertado com um amigo, amiga, possa, após a devocional, após receber as perguntas, fazer uma chamada de vídeo, conversar, orar com essa pessoa. E a minha oração de antemão é que Deus ministre ao seu coração e ao coração desses e dessas com quem você vai conversar. E falando em oração, vamos iniciar orando. Eu te convido então para orarmos. Pai, nós te louvamos, te damos graças por tuas bênçãos que se derramam sobre nós. São fruto da tua graça, Senhor. Os teus favores nos alcançam a cada dia. As tuas bênçãos que nós não merecemos nos alcançam a cada dia. Louvado seja o teu nome, Senhor, que tu nos dê a graça de saber lidar com as bênçãos que tu derramas sobre nós, de sabermos também, de igual modo, abençoar outros, para que teu nome seja conhecido, glorificado, em nome de Jesus. Amém. O livro de Provérbios é que tem sido base para as nossas devocionais, e hoje faremos a nossa 20ª devocional. O capítulo que irei ler é o capítulo 15, verso 8 e 9, que diz o seguinte: o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do perverso é abominação ao Senhor, mas este ama o que segue a justiça. Esse ama o que segue a justiça. Provérbios, hora ou outra, apresenta essa distinção entre justo e injusto, perverso e justo, perverso e homem reto, homem íntegro, e aqui é o caso, onde o autor faz essa distinção entre o perverso e aquele que é chamado de homem reto, que segue a justiça. E o que tem de interessante aqui é que o perverso, no verso 8, está dito assim, ele também oferece culto a Deus. Porque Provérbios fala do sacrifício que era parte principal, que num determinado tempo em Israel tornou-se algo extremamente valorizado. O sacrifício era uma maneira de cultuar a Deus. E é justamente sobre isso que o autor de Provérbios está falando, quando ele diz que o perverso, o mal, também oferece sacrifício, apresenta suas ofertas também a Deus, apresenta, quem sabe, canções ou até, quem sabe, orações a Deus. O perverso também. Quem é o perverso? O perverso é aquele cuja vida se opõe ao caráter de Deus. É aquele cuja vida hostiliza a vivência em comunidade. É aquele que ama viver por si mesmo, jamais pelos outros. É aquele cuja vida se opõe à palavra, ao Evangelho de Jesus Cristo. Enfim, panoramicamente, o perverso pode ser entendido assim. É alguém mau, que hostiliza, que ajuda a destruir a vida em comunidade, a vida familiar, que ajuda a destruir vínculos de amizade. O perverso é alguém cujo caráter, porque o nosso Deus é um Deus que é comunidade, então o perverso, o seu caráter se opõe ao caráter de Deus, que estampa a ideia de comunidade de família.
Enfim, esse é o perverso. E esse também oferece culto a Deus. Qual a diferença do perverso e do homem reto? Ambos oferecem culto. Ambos podem orar, ambos podem oferecer algo. Ambos podem realizar ritos comuns no meio cristão. Ritos que envolvem o nome de Deus, seja jejum, oração, ou até mesmo práticas de boas obras. Qual é a diferença que Provérbios nos lembra aqui? É que aquilo que o perverso faz é abominável a Deus, é repugnante. Aquilo que o homem reto, a mulher íntegra e justa faz é algo que Deus ama, é algo que agrada, é algo que gera prazer no coração de Deus. Essa é a ideia. Agora a pergunta que vem é por que é assim? Por que é assim? O que está incutido, implícito nesses dois versos que lemos? Várias coisas, mas uma que é principal é que Deus não olha só para o culto que oferecemos no templo ou no momento que estamos reunidos com outros e realizamos alguns rituais, algumas coisas que sistematicamente nós fazemos quando cultuamos, como cantar, como orar, como ouvir a palavra. Bom, Deus não olha só para o que fazemos no momento de culto ou para o que fazemos no momento de devocional. Para onde é que Deus olha? Deus olha também para a nossa vida. Deus olha também para o caminho que trilhamos. Deus olha por onde nós andamos, o que o nosso coração procura. Diz a Escritura em Provérbios que lemos há pouco que esse homem justo, ele segue a justiça, ele procura a justiça, ele quer viver a justiça. Assim como Abel e Caim, Deus não só se desagradou da oferta de Caim, Deus se desagradou do estilo de vida que Caim vivia. E o culto que oferecemos, as orações que oferecemos, sempre estão conectadas. Se para nós não for, para Deus sempre será. Uma conexão, o que eu faço, o culto que eu ofereço com a vida que eu vivo. A vida que eu vivo pode ser uma vida de culto. O culto que eu ofereço pode ser uma extensão da vida de culto que eu vivo. Ou pode ser o inverso. O culto que eu ofereço é um culto morto. Porque não há culto na vida que eu vivo fora do templo. Aí fica a questão para você pensar. E antes de orarmos encerrando, eu quero deixar duas perguntas para você. Se por um lado o perverso oferece culto e esse culto não é aceitável, qual é a importância então do culto? Qual a importância do culto que celebramos juntos? Pensa nos dias de hoje. Qual a importância do culto? Tem importância. Qual é a importância, na sua opinião? Compartilhe isso com as pessoas. Qual é a importância do culto, na sua opinião? Segunda pergunta, antes de orarmos. Se é preciso, ou se Deus nos convida para que a nossa vida seja uma vida de culto, quando a gente sai do templo, a nossa vida deve continuar cultuando. Como é que você entende que pode oferecer culto a Deus fora do templo? Pense na sua rotina. Quando você começa o dia, pensa no que você faz quando trabalha. Como é que você pode oferecer culto a Deus fora do templo? Eu vou dar um exemplo. Um sujeito passou
num concurso para delegado no estado de São Paulo e perguntou para o pastor como é que ele poderia servir a Deus ou oferecer culto através do seu trabalho. E o pastor contou uma história para dizer o seguinte, que os idosos não eram bem atendidos na região em que ele tinha conhecimento e que morava. Ele tinha conhecimento de algumas experiências desagradáveis ali. E ele disse, bom, você não pode mudar tudo, mas como delegado, você pode preparar uma pessoa para atender bem, muito bem, cada idoso que se dirigir à delegacia que está sob a sua responsabilidade para fazer uma queixa ou coisa do tipo. Você pode preparar uma pessoa para acolher muito bem cada idoso e idosa que ali chegar. Essa é uma maneira de oferecer culto. Como é que você pode oferecer culto? Talvez você é mãe e pensa, mas eu não trabalho fora. O meu trabalho é dentro de casa. E às vezes você trabalha mais do que quem trabalha fora de casa. Como é que você pode oferecer culto? Compartilhe com as pessoas. Tá? Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar, te bendizer por essa quinta-feira, por essa semana, Pai. Até aqui tu tens nos sustentado. Eu te peço, ministra mesmo ao coração do teu povo, nesse tempo de compartilhar, de orar uns pelos outros, que o teu Espírito continue ministrando, falando, curando. Deus, em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.